Bueno, boa noite. Estamos iniciando mais um dia de bate-papo, mais um dia de conversa, aqui na nossa página Comunidades em Reflexão, né? Um espaço que sempre foi pensado e é pensado para a gente se debruçar sobre todos aqueles temas que têm relevância para as nossas comunidades, para os nossos territórios, né? Como o próprio nome já diz, aqui é um espaço de reflexão, aqui é um espaço do pensar junto, né? E para isso, a gente usar essas novas tecnologias que estão aí à nossa disposição é uma baita ferramenta que a gente tem que se apropriar delas, né? Então, todas as terças-feiras, às 21 horas, a gente tem aqui esse momento de refletir, de pensar junto, né, de trocar experiências, de aprender muito. Para mim está sendo um aprendizado incrível com esses queridos convidados e convidadas que a gente tem aqui a oportunidade de recebê-los aqui e poder aprender um pouco as suas experiências de luto, experiências de vida, né? E isso só enriquece ainda mais essa nossa construção do conhecimento, né? Que se faz de forma coletiva, jamais de forma individual. E para isso hoje a gente teve o prazer de convidar e o prazer maior ainda de terem aceito esse convite, né? São dois educadores sociais de Porto Alegre, né? Uma vez que a gente pensou, na verdade a gente já vinha há um bom tempo pensando e desenvolvendo, né, esse momento de reflexão sobre um ator que é fundamental, é de extrema importância para os nossos territórios, que são os nossos educadores sociais, que fazem um papel muito relevante nessas periferias. E hoje a gente tem o prazer de estar aqui conosco a Jurema, que é uma educadora social, uma militante da Restinga, né, que vai poder aqui falar muito da sua experiência de vida, né, e tudo que ela pensa e desenvolve a partir da sua condição de educadora social. Igualmente o Santiago, né, que já tem aí grandes serviços prestados também para esses educadores sociais, trabalha na capacitação também desses profissionais, desses educadores, como diria nosso Paulo Freire. Então, realmente é um prazer muito grande tê-los aqui, né? Tenho certeza que vai ser um momento incrível de reflexão e a gente entender um pouco mais e aprofundar a importância dessas pessoas que trabalham nos nossos territórios, né? De imediato, eu já queria agradecer a participação das pessoas que estão entrando aqui, estão se manifestando, né? A Cris Machado, a Ana Paula Papa, a Fátima Almeida, a Rosane, né? Aqui a gente tem militantes, a gente tem alunos da URGS que nos acompanham aqui, a Rosane, que é uma militante também da pauta antirracista. É muito legal tê-los aqui. Aqui acaba sendo um espaço de convivência muito democrático, porque a gente tem moradores de periferia, militantes, alunos da universidade pública, alunos das escolas públicas. É um momento muito legal mesmo, que a gente pode realmente caminhar junto no sentido de aprender de forma mútua, né? Então, eu queria aproveitar, antes de passar a palavra para os meus queridos convidados, eu estou ansioso para ouvi-los aqui, mas queria convidar as pessoas que puderem compartilhar, né? Sem dúvida nenhuma, é uma boa atitude no sentido que proporciona a outras pessoas também nos acompanhar aqui nessa conversa. Bueno, chega de conversa aqui, eu vou passar a bola para os meus convidados aqui e, se a título de sugestão, vocês falarem um pouquinho da história de cada um, né? Das suas experiências, contar um pouquinho da vida de cada um e depois a gente dá o pontapé direto na pauta mesmo da nossa conversa aqui. Muito bem-vindos. Vocês decidem quem inicia aí a conversa. Pedra, papel, tesoura. Tô brincando. Jurema, fica à vontade, por favor. A não ser que tu não te sinta à vontade e queira que eu comece, aí tu não tem problema. Não, de forma alguma. Posso iniciar sim. Bom, boa noite a todas e todos, né, que nos assistem,
que estão conosco aí nessa noite. É um grande prazer, uma grande honra, né, fazer parte desse debate e poder contribuir um pouco, né, com esse momento. Eu me chamo Jurema Alves, né, tenho 40 anos, sou moradora da comunidade da Restinga, sou uma professora, né, graduada em Educação Física. Iniciei a minha caminhada na área da assistência social em 2000, né? Então, já venho realizando um trabalho na Restinga desde então, né? Sou acadêmica do curso de Serviço Social também, estou no 4º semestre. Então, a gente vem, né, quanto comunidade, quanto moradora e quanto uma profissional da área, né, trabalhando por políticas públicas, né, e eu falo a gente, assim, porque é uma luta e é uma luta coletiva, né, pela comunidade, e durante todo esse tempo, assim, né, as minhas experiências, né, foram experiências às quais eu me orgulho muito, né. Eu comecei como educadora social na instituição da ACM, aqui na Restinga, né. Após estive como orientadora social do programa Pro Jovem Adolescente, né, nas comunidades de periferia, não só da Restinga, mas da Restinga, Extremo Sul, da Funil, da Zona Leste, Partenon, Morro da Cruz, né, Conceição. Então, a vivência dentro desses bairros, né, fizeram com que eu pudesse ter uma amplitude muito maior, assim, sobre a realidade e o contexto social, né, de cada região, que tem as suas particularidades, né, apesar de serem comunidades de periferia, são territórios com diversas particularidades e histórias, né, de superação, né. Após, né, essa minha experiência no programa Pro Jovem, estive também no programa Ação Rua, né, que foi uma bagagem, assim, muito especial na minha vida e, né, um aprendizado muito grande, né, e o que possibilitou também, dentro de todo esse contexto, né, de profissional, eu estar à frente do Conselho Tutelar da cidade, né, nos últimos 5 anos aí anteriores, como a conselheira tutelar mais eleita, né, aqui do território, e a pedido da própria comunidade mesmo, né, eu me coloquei à disposição para enfrentar esse desafio, e, né, foi um grande desafio, né. E hoje, né, eu sou colaboradora da Casa Emancipa, né, mulheres que lutam, né, pelos direitos, pelas políticas públicas, por uma educação emancipadora no território da Restinga, ao lado da Cris Machado, ao lado da Marion, né, e de muitos outros camaradas, né, que vêm aí de uma forma incansável, realizando um trabalho, né, de resistência dentro da comunidade e fazendo, né, a diferença, assim, dentro de todo esse contexto da pandemia que a gente está vivenciando. Acho que é um pouco o resumo de tudo, assim. Legal. Santiago. Buenas, pessoal. Então, boa noite. Fabiano, desde já, obrigado, né, pelo convite, pela oportunidade de estar dividindo esse espaço. Jurema também, muito prazer, né? Que bom a gente poder se encontrar, mesmo que virtualmente, para trocar essas experiências, trocar essas ideias e dar visibilidade e valorizar o trabalho de educadores e educadoras sociais, que é uma tecla que eu também venho batendo há bastante tempo, assim, né, de como a gente precisa falar desse trabalho, porque ainda quando a gente vai contar para uma amiga ou para um parente, né, que não sabe, no que tu trabalha? Sou educador social. Aí fica aquele cri, vai dizer, né? Quem não teve que explicar mais de uma vez o que é ser de educador e educadora social, que trabalho é esse, o que é que faz,
né, e ainda continua tendo que explicar. Então, acho que é super, né, importante a gente fazer esse espaço. Mas, para falar um pouco de mim, né, bem recentemente, cara, inclusive, eu tenho repensado onde começa a minha trajetória, assim, como educador e educadora social, e eu me dei conta há pouco tempo que ela começa antes do que normalmente eu contava, assim. Eu sempre contava também que a minha trajetória começava quando eu começo a trabalhar no Programação Rua, em 2009, ali na região Sul, Centro-Sul. Mas, na verdade, eu acredito que o trabalho que eu realizava antes, desde 2005, olha que coisa louca, dentro de uma rede privada de ensino, hoje eu entendo que aquilo já era educação social, porque o foco do meu trabalho estava em propor para aquela gurizada de um espaço privado, né, reflexões a respeito da realidade social que eles viviam e que eles poderiam colaborar, né, como privilegiados que eram, para que ela fosse menos desigual, né, para que ela fosse menos cruel, assim. Então, é uma coisa bem nova até, assim, acho que é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de falar isso, assim, publicamente também, assim, e refletir sobre isso publicamente também, né. Enfim, a minha trajetória é diferente da Jurema, né? Eu também sou natural de Porto Alegre, mas eu saio daqui muito cedo, vou morar na Serra Gaúcha. Então, essa identificação com o território que a Jurema traz e que é a realidade de muitos educadores e educadoras sociais, eu não tenho, né? Eu não tenho, assim, é Zona Norte, que é onde eu moro atualmente aqui em Porto Alegre, é o bairro tal, não, a minha identificação com o fazer de educador social, ela vem do trabalho e de uma reflexão que eu fui fazendo enquanto trabalhava, né, como educador ali as primeiras vezes, e percebendo o potencial que tinha aquele fazer, né, o quanto que muitas vezes institucionalmente, e eu não estou falando do local onde eu trabalhava em específico, mas da institucionalidade da política pública, né, das normativas, muitas vezes, assim, trancava o nosso trabalho como educador e educadora social. A gente tinha ideias, eu com outros colegas, né, com quem também fui aprendendo bastante, tínhamos ideias que para nós, né, estavam dadas como sensacionais, e muitas vezes a institucionalidade travava aquilo, ou uma questão hierárquica dentro de uma equipe, né, acabava barrando isso, né. Mas então, as minhas experiências estão dentro da abordagem social de rua, no Ação Rua, durante mais de 5 anos, né, trabalhei como educador social de rua, primeiro na região Sul, Centro-Sul, e depois, olha só, eu fui dar um pulo, fui lá para o Humaitá Navegantes, durante toda a construção da arena. Então, todo aquele processo do que foi aquela construção também para aquela comunidade, eu também pude acompanhar como educador social de rua por lá. Tive uma rápida passagem em serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, e mais atualmente estava trabalhando com cursos de socioaprendizagem, que é o que popularmente o pessoal conhece como jovem aprendiz, né? Que também é um espaço que, em alguns casos, ou para algumas pessoas, não é identificado como um espaço de trabalho de educador e educadora social. Mas eu entendo que sim, também, porque principalmente quando a gente está fora do sistema S, né, quando a gente está trabalhando em alguma organização da sociedade civil, né, ou uma ONG, né, como também o pessoal popularmente está mais acostumado a ouvir, porque o atendimento da aprendizagem socioprofissional nessas instituições, ele é prioritário para jovens em vulnerabilidade e com baixa renda, e aí é outro trabalho, né? É claro que a gente tem também o foco na profissionalidade daquele sujeito, daqueles jovens, mas tem um peso enorme o sócio antes do aprendizagem. E por vezes, trabalhar com essa gurizada nesses espaços é muito mais trabalhar a autonomia deles, trabalhar a autoestima deles, né, do que realmente ensinar eles a ser um marceneiro, um serralheiro, né, um assistente cabeleireiro, enfim, os vários cursos que a gente tem. Claro que isso é importante também, porque é fundamento da política, mas essa outra parte do sócio, muitas vezes,
ela está muito mais prioritária, pelo menos na minha ideia como educador, né? É um pouco isso, sim, a minha caminhada. E aí, dessas caminhadas todas, atualmente eu participo, já faz uns 4 anos, do Fórum Municipal dos Educadores e Educadoras Sociais aqui de Porto Alegre, que é um espaço que a gente está tentando constituir aí como forte para ser um espaço de debate, de articulação, de organização da categoria aqui na cidade. Ele ainda é muito mais virtual do que real, e não é por causa da pandemia. Muito antes da pandemia ele ainda era muito mais virtual do que real. A gente teve várias reuniões, mas com poucos quóruns, né? E a gente tem várias hipóteses aí do porquê isso também. E junto disso também tenho participado aí da discussão sobre a regulamentação da ocupação no Brasil, que vem aí desde 2009, no primeiro projeto de lei que sai, em vários outros grupos nacionais, assim, que eu tenho participado bastante. Um pouco essa minha entrada no campo. Que legal. Ouvindo a Jurema, ouvindo o Thiago, a gente começa já... na verdade, vocês já mais ou menos deram a deixa aqui da nossa pauta inicial, né? Botaram a bola no meio de campo aqui, que é justamente o que é o educador social. Vendo a Jurema falar, vendo o Santiago falar, a gente já começa a imaginar que realmente é um conceito bem, bem amplo, né? O papel do educador social, né? Vocês aqui, já numa fala inicial, já nos trouxeram inúmeras possibilidades conceituais, né? O que seria o educador social, mas eu queria passar essa bola para vocês justamente para ouvir, né, o conceito, a compreensão que cada um de vocês tem sobre o que é o educador social e a importância dele para as nossas comunidades, para a cidade, né? Uhum. Bom, eu penso, né, que a gente vive numa sociedade, né, onde a comunidade de periferia ela é marginalizada aos olhos, né, de todo o sistema, e a gente tem hoje, né, um abandono muito grande do poder público dentro das comunidades. O papel do educador social é de tamanha importância, né, porque a gente trabalha o protagonismo com esses jovens, né, o resgate da cidadania dessas famílias que vivem num contexto de vulnerabilidade social muito grande e que muitas vezes não se identificam como um sujeito de direitos, né? Então, o papel do educador social é poder trabalhar o protagonismo dessas pessoas, né, e estar sendo pessoas, né, que entendam que são pessoas e sujeitos de direitos, né. A gente hoje vive num sucateamento de políticas públicas muito grande na cidade, onde os recursos são limitados, né, e a desvalorização do papel do educador na comunidade e a nível social também é muito grande. A gente tem, né, um desafio muito grande em poder estar realizando esse trabalho, né, e é um profissional com um sentimento muito, assim, de luta, né, de resistência dentro de todo esse contexto, né. A gente, a nível de cidade também, e a nível de país, né, a gente vive aí o genocídio da juventude negra, né, a gente vê muitos jovens não chegarem aos 24 anos, né, e muitas vezes morrerem dentro de todo esse sistema capitalista, dentro de um contexto social muito desigual, né, onde são criminalizados, marginalizados, numa sociedade racista, né, a gente não pode permitir ser permissivos e banalizar e maquiar, né, nós vivemos uma sociedade racista, né, muitos dos nossos jovens da periferia são negros, né, e eu falo pela Restinga, a Restinga é um grande quilombo, né, a história da Restinga vem das pessoas, das famílias que foram expurgadas do bairro Centro e depositadas dentro do território da Restinga, né, Restinga e o Extremo Sul são bairros, né, que ficam extremamente longe do centro, né, de uma hora e meia, né, para poder chegar até o centro,
E isso é muito proposital, né, dentro da história da cidade, dentro da história do bairro Restinga, né? Então, assim, todas as conquistas que nós temos aqui na Restinga, né, hoje, de infraestrutura, de condições de moradia, do próprio Hospital da Restinga, né, do Instituto Federal da Restinga, foram lutas da comunidade, né, foram lutas dessa população que alcançamos esses objetivos e alcançamos essa realidade hoje, né. Só que a gente sabe que o poder público precisa ter um olhar muito mais atencioso, um olhar muito mais garantidor de direitos dentro das comunidades de periferia. A gente sabe o quanto essa luta ainda é constante, o quanto essa luta ainda é real, né? E o quanto é necessária para que os nossos jovens possam ter uma possibilidade de um futuro mais digno, né? De um futuro muito mais promissor, né? Que esses jovens possam voltar a sonhar. Né? A gente tem aí um contexto de violência, né? Onde crianças e adolescentes estão inseridos, né? E que a gente não vê políticas públicas efetivas para garantir os direitos do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Que estão regidos no ECA, né? E esses direitos eles não são efetivados muitas vezes, né? E por conta de uma política pública, né, por conta de uma gestão que não efetive políticas públicas, né, que não garantam essas políticas públicas para que a criança e o adolescente realmente possam viver a sua infância, a sua adolescência com plenitude, né, e possam pensar num protagonismo, né, sobre suas vidas na juventude, na fase adulta. A gente vê realmente as crianças, né, os adolescentes serem engolidos. E isso acontece, assim, de uma forma muito banalizada nas comunidades de periferia. E o educador social tem um papel fundamental para superar, né, para construir condições de superação desse contexto social, né, de poder trabalhar junto com essas crianças, com essas famílias, com esses jovens, né, possibilidades de uma realidade muito diferente. Então, essa valorização do papel do educador social, por conta da gestão pública, por conta da sociedade, ela ainda é um desafio muito grande para o profissional que se coloca nesse desafio, né, de ser um educador social. Ele é muito amplo, né, a área de trabalho ela é muito ampla e ela é fundamental e de grande importância na sociedade. Então, eu me orgulho muito, assim, né, de falar sobre a minha história como educadora social e trabalhando em todos os locais ao qual eu trabalhei e podendo chegar, né, nas famílias, muitas vezes num contexto social de extremo abandono, né, poder resgatar aquela pessoa no sentido dela se identificar como um sujeito de direitos e poder fazer um acompanhamento de um documento para que aquela pessoa possa ter uma identidade. A gente, né, o Santiago aí também, meu companheiro de ação rua, a gente sabe que tem pessoas que não têm identidade, que nunca tiveram um registro, uma certidão de nascimento, né? E isso é algo não é pontual, né? É um contexto de abandono transgeracional, né, histórico, e que muitas vezes passa assim de uma forma muito maior assim, do que a gente possa imaginar, né? Os contextos de abandonos que essas famílias, que essas pessoas vivenciam, assim, né? Então, é realmente algo que a gente precisa pensar e que a gente precisa continuar lutando para que mude esse contexto, né, de realidade aí, né, dentro da sociedade que a gente está inserido. Legal. Antes do passar lá o Santiago, só queria mandar um abraço para a Loreto, uma educadora social da Cruzeiro, que está aqui, uma chilena, que se aquerençou, como diriam os gaúchos aqui, já faz muitas décadas, e que faz um trabalho incrível
na Mavitron, numa instituição do território da Cruzeiro, ali ela dá aula e traz toda uma carga cultural, uma carga latino-americana para os alunos, então é um grande prazer aqui tê-la aqui junto conosco hoje. Fabiano também entrou aqui, um companheiro lá de Eldorado do Sul, faz um trabalho muito relevante com esporte, com futebol, né? E realmente agita lá a gurizada nessa loja de cidadania através do esporte. Desculpa, Santiago. Não, que é isso. Que show. Tem que trazer essa galera mesmo e citar todos os nomes aí. Ou seja, a ideia é dar visibilidade pro trabalho, a gente tem que citar o nome de todo mundo. E que legal, tu me lembrou falar da Loreto. Tu me lembrou 2 colegas também latino-americanos aqui. Um deles, o Jesus, foi meu colega na São Rua, lá no Maitá Navegantes. Ele é equatoriano e com quem eu muito aprendi também. Se tem uma coisa, Jurema, eu tenho certeza vai concordar comigo, se tem uma coisa, um momento onde a gente aprendia muito, que pena, ela caiu, deve estar voltando. Eu já volto. Onde a gente aprendia muito enquanto educador social de rua é o momento das saídas a campo, que a gente chama, que é o momento que a gente sai pelo território, geralmente em dupla. Na minha época só se podia fazer isso em dupla, depois eu sei que deu uma flexibilizada nisso, mas na minha época a gente só podia fazer isso em dupla com um outro educador ou educadora, para cobrir uma parte do território, né, tentando encontrar as situações, né, de rua, né. A gente não queria encontrar, mas encontrava, era o trabalho, né, o desejo era não encontrar, né, criança e adolescente em situação de rua. E essas caminhadas, conversando com o colega, eram aulas. Era um momento de grande troca, de grande aprendizado, né, de sair refletindo, enfim. Então, eu lembrei do Jesus equatoriano e a Dani, que também é da São Rua, né, que também foi educadora e depois passou para técnica. Eu não me lembro o sobrenome da Dani, talvez a Jurema lembre, que é argentina. Né, que inclusive, olha como eu sou, né, que coisa, a Dani hoje, ela é uma das instrutoras lá do curso da cooperativa, onde a gente dá uma capacitação lá para educadores e educadoras. Ela está um pouco afastada por causa do mestrado dela, mas a Dani tá lá com a gente ainda assim, né. Então, a participação desse pessoal, assim, que vem Uruguai, Argentina, Peru, sei lá eu, como é importante até para que a gente também se entenda com uma identidade latino-americana, porque isso é difícil para o Brasil, né, cara? Brincadeira, né? De costa para América Latina, olhando sempre para o outro lado lá. Mas tá lá, vamos voltar. Eu dei uma devagada por causa do comentário da Loreto. A tua provocação, né? Quem é, né? Educador e educadora e qual é, então, esse papel aí? Eu tenho elaborado, junto com outros colegas também, de um grupo de pesquisa lá da URGS e de trocas, de conversas com outros pessoas, outros colegas educadores e educadoras sociais também. Se puder só, acho, fechar o microfone aí, porque está dando, acho que, interferência de áudio. Tu está com um nenezão aí? Acompanhada ali, né? É acompanhada ali com o bebê. Não, isso aí, tá? Isso faz parte. Tava falando, né? Tem elaborado uma ideia que a gente tem tentado colocar publicamente, assim, né? De que vou puxar um outro papo aqui agora. Há por vezes, na nossa opinião, eu falo nossa porque não sou eu, Santiago, que elaborei isso, né? Eu conversando com vários outros colegas também e com esse grupo de pesquisa da URGS, do qual eu participo também, que é o CEPOPS, que é o Coletivo de Educação Popular e Pedagogia Social, de que há uma certa confusão identitária, principalmente aqui para nós, no Sul, entre educador social e educador popular. Eu não vou entrar muito nesse mérito agora, mas a construção que a gente tem tido de quem é educador social e educadora social é um pouco distinguir essas duas identidades. Para nós, elas não são sinônimos. Elas podem existir na mesma pessoa. Eu posso ser um educador social, uma educadora social, que toma a educação popular como princípios da minha ação educativa. A educação popular é uma concepção educativa. Então, eu posso ter as duas identidades em mim, mas não é automático. Não, pelo menos no que a gente tem elaborado, assim. Eu posso ser só educador social, educadora social, ou eu posso ser só educador popular, educadora popular.
a identidade como educador e educadora social que a gente tem formulado um pouco assim, ela é uma identidade ocupacional. É uma identidade que fala do trabalho que você é contratado para fazer. É um espaço ocupacional, um espaço de trabalho. Né? Na carteira de trabalho minha, da Jurema e de outros colegas ali, foi assinado como educador ou educadora social. Né? E a identidade como educador ou educadora popular está muito mais numa posição política ideológica minha. Né? Quando eu tomo essa concepção educativa como, olha, essa vai ser a minha forma de fazer educação. Eu vou ser educador social, eu vou ser professor numa escola, ou eu vou ser até um agente sanitário de saúde, e vou tomar a educação popular como princípio da minha ação dentro do meu trabalho. Né? Tanto que a gente tem, né, educação popular em saúde, né, toda uma discussão também, enfim. Mas a definição dessa identidade para nós, que essa é, talvez definição não seja a melhor palavra, mas a concepção que a gente tem elaborado, né, é essa, de que educador e educadora social são, então, profissionais da educação que atuam em espaços não escolares institucionalizados. Porque também não é qualquer espaço de educação não escolar que eu vou identificar como um espaço de educação social. Porque a educação, como ampla, cara, quando eu vou no bar ali comprar um negócio e a pessoa que me atende atravessa uma coisa para mim, ou me fala uma coisa boa, ou me fala uma coisa ruim, eu já estou aprendendo. Só que não houve uma intencionalidade pedagógica naquela ação daquela pessoa. Né? A intencionalidade pedagógica, então, é o que caracteriza, nessa concepção que a gente vem elaborando, esse papel, essa função do educador e da educadora social em espaços não escolares institucionalizados. Né? Até aquela nomenclatura que é bastante conhecida também de educação formal, educação não formal e educação informal. Até essa nomenclatura, a gente já, e não é só a gente, CEPOPs e outros grupos, assim, dentro do espaço da teoria, ela já está superada, ela já não é mais usada. Por quê? Porque a gente vai dizer que a educação que a gente faz na ação rua, no serviço de convivência, num acolhimento institucional, não é formalizada? Claro que ela é formalizada, caramba, tem um monte de documento, tem o ECA, tem as orientações do SENAS, do Conselho Nacional de Assistência Social, dizendo o que a gente tem, o que a gente não tem que fazer ali. Tem todas as orientações do SUAS, dizendo qual é o objetivo de cada um desses serviços. Então, formalizadas elas são. Né? Só que são formalizadas fora da escolaridade, né? da educação dada como escolar. Assim. E aí, eu entendo que o nosso papel, né, como educador e educadora social nesses espaços e nesse trabalho, é mediar a garantia, a promoção e a defesa dos direitos do grupo social que a gente estiver ali atendendo. Né? Aí vai depender do serviço onde eu trabalho. Né? Pode ser criança e adolescente, pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser até idoso, né? População idosa, pode ser população em situação de rua, né? Mas o meu papel como educador vai estar nessa mediação, né? Dessa garantia de direitos. E muitas vezes o principal, eu vou tomar de novo a fala que eu fiz lá no início, que cola com a fala que a Jurema deu agora, né? Sei lá, se a garantia do direito é fazer a carteira de identidade, né? E é importante para o Estado brasileiro. Talvez para aquele cidadão ali aquela carteira não faça diferença, mas para ele ser visto como cidadão para o Estado brasileiro, ele precisa daquela identidade, e é direito daquela pessoa, né? Mas eu me lembro muito bem de refletir muito sobre isso em vários encaminhamentos ali no centro, ali no Tudo Fácil, né? Cara, o meu papel, ele não está em acompanhar essa pessoa para fazer essa identidade, né? Meu papel está no que eu faço durante esse acompanhamento, que conversa eu tenho com esse sujeito durante esse acompanhamento, em que eu vou falar da vida dele, dela, ou depende de quem eu estou acompanhando, né, de fortalecer a autoestima de novo, que é super importante para essa população com a qual a gente trabalha, né, que é negado completamente, né, ou falar de que ele tem direito a direitos, porque muitas vezes nem essa noção as pessoas têm, né, de que tem direitos a direitos, de que são sujeitos de direitos, né. E depois eu também me fiquei pensando o seguinte na tua fala, Jurema, e aí é arriscado que eu vou dizer, mas vamos lá. E os direitos dos educadores e das educadoras sociais?
Onde é que estão? Eu sei que é arriscado porque, assim, eu não quero me colocar aqui, nem colocar toda a categoria ocupacional no lugar de, coitadinho de nós, em comparação às pessoas que a gente atende, de forma alguma. A nossa condição, ela é absolutamente privilegiada em comparação à população que a gente, que recebe o nosso trabalho, né? Que o nosso trabalho é direcionado. Mas eu penso um pouco nisso, né? Porque qual foi a entrada para a educação social para muitos de nós? Não sei se foi o teu caso, Jurema, mas eu ouço muito a expressão cair de paraquedas nesse trabalho. Muito essa expressão, de muitos colegas. Não é que desejavam fazer aquilo. Não é que, né, projetaram, você é educador social, é isso que eu vou fazer. Não, cara, foi o trabalho que apareceu no momento que eu não tinha outro trampo, eu estava procurando trampo. Isso é ruim de uma certa forma, né? Porque em outras ocupações há um desejo, há uma construção, né? Há um sonho de, né, chegar naquele lugar ali. E acho que isso fala um pouco dessa invisibilidade do trabalho e de uma certa, como é que eu vou dizer assim, uma fraqueza jurídica também do nosso trabalho, né? Porque aí a gente entra ali, alguns desenvolvem o que a gente desenvolveu, alguns colegas, né? Uma postura crítica, uma ideia do que está fazendo, qual é o seu papel, pensa sobre... Não é todo mundo, vou falar a verdade, né? Não são todos os colegas que passam por esse processo, sim. Tem gente que entra, executa o trabalho, porque é o trabalho que tem, né? Mas nem tá muito, sim. Então, acho que há uma fraqueza jurídica no nosso trabalho também, uma fraqueza de direitos nossa, como trabalhador e trabalhadora. E outra, quem de nós recebeu alguma preparação para fazer aquele trabalho, né? Algum treinamento anterior, né, para chegar e começar a atender uma pessoa em situação de rua? Que treinamento foi esse? Eu não recebi treinamento nenhum, né? Felizmente, penso eu, fiz pouca bobagem. Penso eu que bobagem devo ter feito. E eu não estou falando estou me estendendo, já vou cortar. Eu não estou falando de incompetência, não é isso. Isso também, por vezes, é mal interpretado. Não estou chamando os colegas de incompetentes, não é isso, não. Estou falando do direito à preparação para o trabalho, que todos nós temos. Que, inclusive, era o que eu fazia antes, dando aula para jovens, jovem aprendiz, né? Não é jovem aprendiz, mas, enfim. Cadê o direito à preparação para o trabalho de educadores e educadoras sociais? Eu acho que essa reflexão que vocês trazem aqui, né? A Jurema falando, o Santiago falando, e na verdade, eu já tinha uma pergunta aqui engatilhada, porque é uma coisa que me toca muito nos territórios, e eu e a Loreta, nós conversamos muito sobre isso, né? E eu queria ouvi-los nesse sentido, mas antes disso quero mandar abraço para as pessoas que continuam aqui se manifestando, continuam entrando aqui, muito obrigado. Agora entrou o Estácio Lousada, entrou a Vera Fátima também, mandar um abraço para todas as pessoas que nos acompanham aqui. Mas, bueno, trazendo de volta aqui para a nossa conversa, a minha pergunta ela é depois de uma preliminar que eu vou trazer aqui. Ontem, dia 14 de setembro de 2020, fez 32 anos de um dos momentos mais históricos e importantes para o movimento comunitário em Porto Alegre. E não seria exagero se dizer do Brasil também. Em 14 de setembro de 1988, a União de Vilas, as lideranças da Grande Cruzeiro, Glória, Cristal, num movimento coletivo, forte, profundo, resolveram ocupar o postão da Cruzeiro. E por que eles resolveram ocupar o postão da Cruzeiro? Porque naquele momento histórico havia uma intenção do poder público de fechar o postão da Cruzeiro. E antes disso já tinha existido o fechamento da pediatria do postão. O que isso ocorreu na época? Isso foi em 88, eu tinha 10 anos de idade.
O que ocorreu na época? Bueno, como fecharam a pediatria do postão da Cruzeiro, o nosso território passou a ser o território com maior índice de mortalidade infantil em trânsito. O que significa isso? Significa que, como fecharam a pediatria, as crianças do nosso território, eu era uma delas, adoeciam, muitas crianças adoeciam, e como tinham que se deslocar para outra localidade para receber atendimento médico, elas morriam no caminho. Então, o nosso território passou a ser o território com maior índice de mortalidade infantil de Porto Alegre. Crianças morriam muito. Então, diante de todo esse cenário, as lideranças tomaram uma atitude fundamental. E é bom lembrar que, em 88, os porões da ditadura ainda gritavam. A gente vinha recém saindo de uma ditadura de mais de 20 anos. A ditadura mais longeva de toda a América Latina, que foi a nossa. Então, quer dizer, havia também uma tensão muito grande no ar, por conta do momento histórico que nós recém vínhamos saindo, né, dos anos de chumbo. E mesmo assim as lideranças não quiseram saber e foram para cima do poder público. Por que eu estou trazendo todo esse cenário? Né? Até depois eu vou colocar aqui, eu escrevi um artigo há alguns meses que conta um pouco dessa bonita história do movimento comunitário de Porto Alegre. E por que eu trouxe isso? Porque eu penso, e eu queria ouvi-los nesse sentido, eu penso que uma das dimensões do educador social que são muito relevantes para os nossos territórios, para as nossas comunidades, é a dimensão histórica, de se apropriar da história da sua cidade, do seu país, das comunidades, e, a partir daí, devolver, trabalhar com a juventude nos territórios. Porque, né, Jurema, a gente conversava antes, os nossos jovens, a nossa gurizada, cada vez mais tem que acordar e se debruçar sobre aquela realidade de que quem vem da periferia é tudo à base de muita luta, de muita peleia, né? Nada cai do céu, né? Nada vem de graça, é tudo a partir de muita luta. E os nossos territórios deram exemplos muito grandes, né? Restinga, Cruzeiro, Lomba, Zona Norte. Quer dizer, nós tivemos momentos históricos de lideranças que fizeram a luta pelos seus territórios. E isso me parece que é fundamental para a gente fortalecer e retomar o movimento comunitário como ele precisa ser retomado com aquela musculatura popular, digamos assim, que teve historicamente. E isso passa por uma consciência histórica. Eu queria ouvir vocês nesse sentido. Qual a relevância? Porque é muito difícil imaginar uma organização popular se ela não tem conhecimento da sua própria história. E isso é um desafio nos nossos territórios. E eu e a Loreta, a gente conversa muito sobre isso. Inclusive, a gente trabalhou já em vários projetos juntos no território da Cruzeiro, trazendo um pouco da nossa história para os nossos jovens, né? E a surpresa é muito grande, porque, obviamente, como diz o Paulo Freire, como dizia o nosso grande Paulo Freire, né? A castração da nossa própria história é um instrumento de alienação das elites, né? Então, quer dizer, nos alienar da nossa própria história é uma maneira de nos manipular e de nos manter sob controle. Então, eu queria ouvir vocês sobre isso. Qual é a relevância do educador social nessa dimensão histórica de se apropriar de toda essa bagagem de experiência que nós temos nos territórios e devolver isso para a juventude, para as novas gerações, numa perspectiva de realidade crítica? Acho que... Vou eu dessa vez primeiro, pode ser, Jurema? Fabiano, eu acho que é fundamental isso que você traz, assim, é super importante, né? A história da cidade, a história dos territórios, por exemplo, que a Jurema citou numa das primeiras falas dela, né? Como é que se constitui a Restinga, né? Como é que se destroçaram territórios negros nessa cidade. Eu uma vez ouvi, não sei se é verdade, talvez a Jurema ou tu vão poder me ajudar, de que aqui o espaço ali onde hoje é o Bela Vista, Praça da Encol, também era território negro, que aquela galera também, né? Foi todo mundo foram tocados realmente para a Restinga, né? Quando a gente fala assim, parece que
Pode dar a impressão, dar um entendimento de que eu estou menosprezando o território da Restinga. Não tem nada a ver com isso. Estou falando da história de como é que foi feita a coisa, né? Mas aí, Fabiano, eu vou puxar uma outra coisa que foi o final da minha fala agora, né? Eu acho que é fundamental que educadores e educadoras sociais possam trabalhar essa identidade territorial com as pessoas com as quais trabalham, e tu trouxe a questão dos jovens, principalmente com essa juventude, assim, né, para se orgulhar daquele espaço, para conhecer a história, para reivindicar suas demandas, seus direitos com base, assim, né? Mas quem dos nossos educadores e educadoras sociais, não vou nem questionar se conhecem ou não, onde eles puderam conhecer essa história? Bom, talvez quem tenha um vínculo maior com o seu território, como o caso que a Jurema está trazendo da experiência dela, ok. Mas e quem não tem? Então eu vou bater de novo na tecla da formação, na tecla da preparação do direito à preparação para o trabalho, né? E se nós tivéssemos, né, como tu falou de ali, iniciativas tua e da Loreto que possam capacitar educadores, sei lá, agora a gente tem um curso aqui, História da Zona Norte, História da Zona Sul, História do Centro da cidade. Aí sim, aí eu vou poder cobrar desses educadores e educadoras que trabalhem isso. Agora, cobrar sem dar o respaldo, só te vira nos 30, vai atrás, aí eu acho injusto. Agora, que é fundamental, com certeza, né, para conseguir explicar essa questão da urbanização da cidade, como é que ela foi feita, de que não é à toa que existem esses territórios periféricos, e às vezes tem território periférico no centro da cidade, no meio de 2 quadrinhas ali, tem um território absolutamente abandonado. Ele é periférico não no sentido geográfico, ele é periférico porque ele está excluído das questões, das políticas públicas e do acesso às coisas públicas que estão naquele território. Então, é importante, com certeza, né? Mas acho que é importante pensar em como educadores e educadoras sociais, se eles vão ter essa responsa, como que eles vão ter acesso a esse conhecimento também. Eu penso assim que quando eu falo sobre a valorização do profissional, né, e é muito de acordo assim com o que tu traz, né, Santiago, a questão mesmo da capacitação, né, dos direitos. Eu acho que abrange muito, assim, né, quando eu trago a questão da valorização, porque, de fato, né, é bem isso que tu traz. Como é que a gente vai, né, tá garantindo direitos se muitas vezes o profissional é desvalorizado ou não tem o seu direito garantido, né? Como fica esse sujeito também, né? E a importância de se conhecer o território ao qual se trabalha, né? Isso eu sempre tive muita convicção, assim, e sempre bati muito na tecla, né? Porque a gente precisa entender, compreender que território é esse, né? Como essa comunidade vive, a realidade, o contexto social que essas pessoas, que essas famílias estão inseridas, né? E eu vejo isso ainda muito falho, né? E aí entra muito também aquilo que tu trouxe, né? Esse profissional que cai de paraquedas dentro de um trabalho ao qual tem muita importância, né? E ao qual também acaba sendo muito desafiador, né? E tu precisa entender, compreender, né? A importância que tu tá tendo dentro daquele contexto social que aquela família está vivenciando e como tu vai desenvolver esse trabalho sem conhecer de fato, né? E respeitar a realidade de vida daquelas pessoas, né? Porque tu tem que te despir do teu senso comum, né? E isso é um processo também, né? Muito dentro do tempo e de uma forma muito intrínseca para cada sujeito, assim. Então, eu acho que isso é uma questão mesmo, assim, de valorização, né? E entra dentro do contexto dos direitos desse profissional, né? Eu, Jurema, entrei na área da educação social, né? Porque, primeiramente, eu sou uma pessoa que mora na comunidade da periferia e eu fui uma criança, uma adolescente, né, da periferia. E o esporte, para mim, foi um resgate social muito grande,
né? Foi o que me fez me apaixonar pela atividade desportiva e acreditar num sonho de poder um dia fazer uma faculdade, né? Eu e meu irmão somos pioneiros dentro da nossa família em poder ter chegado ao nível acadêmico, assim, né? Dentro do conhecimento. Então, nós não tínhamos ninguém na família ainda. E isso foi uma conquista, né? De toda a família, né? Então, o esporte, para mim, foi algo que realmente modificou a minha vida e me deu condições de poder fazer esse trabalho pela minha comunidade, pelas crianças, pelos adolescentes da Restinga, né, e do Extremo Sul. Então, foi fomentando cada vez mais esse desejo de poder fazer mais, né, dentro da área social, o que me levou ao serviço social também, né. Então, é um processo, assim, que desencadeou, né, esse desejo de poder estar fazendo mais dentro do contexto de políticas públicas, né, dentro do contexto de garantia dos direitos, né, e eu acho que é isso, assim, tu tem que, é tão importante quando a gente fala, porque a gente está falando de vidas, né, quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente fala da política de assistência social, a gente está falando de vidas, a gente está falando da importância da vida dessas pessoas que vivem, né, de uma forma extremamente abandonadas, né, num contexto de vulnerabilidade social e que muitas vezes vivem de maneira ignorada pelo restante da sociedade, né? Então, assim, só quem compreende esse contexto, né, e consegue ver de dentro para fora é que consegue compreender a importância para a sociedade de se trabalhar a efetivação das políticas públicas, né? E a gente precisa, como o Fabiano trouxe, trabalhar essa ideia com a nossa juventude, de conhecer essa história, de acreditar nos seus sonhos, de entender que sem luta não há vitória, né? A gente precisa lutar, porque aqui na periferia, para quem nasce na periferia, é muito mais difícil, né? É tudo muito mais desafiador, né? E eu trabalhei muito com adolescente, né, reingresso da fase, né, e tanto no ProJovem quanto no Ação Rua, e era um desafio muito grande conseguir trabalhar a reinserção desse adolescente de novo dentro do seu contexto social, dentro da sua comunidade, né, porque a sociedade, ela rotula muitas pessoas, né, e é cruel, porque a gente está falando de um adolescente, né, que muitas vezes não teve muita escolha, oportunidade, possibilidades, né, e acaba sendo engolido pelo contexto de violência e acaba se envolvendo em ato infracional, né, e até mesmo para inseri-lo na escola era um grande desafio, né, porque me questionavam por que aquele adolescente estava tanto tempo fora da escola, né, e aí eu tinha que fazer todo um trabalho de convencimento para aquele adolescente ser reinserido na escola e muitas vezes, né, numa turma onde ele não se sentia à vontade porque ele estava muito atrasado, né, ele tinha uma idade de adolescente, mas estava numa escolaridade considerada, né, a nível de criança, né, nas séries iniciais. Então, é uma luta muito grande, né, e o que a sociedade, qual o papel da sociedade, né, em realmente a gente pensa na reinserção, realmente se tem políticas públicas que garantam a reinserção desse adolescente, a superação desse contexto, né, de vulnerabilidade social. E eu falo adolescente, assim, porque a minha experiência, né, maior, assim, sempre foi com adolescentes e com o público adulto, né, mas é muito complexo tudo isso, assim, sabe? E é de grande importância o que o Fabiano traz. A gente precisa trabalhar, né, a ideia com os nossos jovens, com as nossas comunidades, que somos sujeitos de direitos, que sim, né, com muita luta a gente consegue estar superando todo esse contexto real que se vive dentro das comunidades de periferia. É necessário acreditar, né? Nós não podemos nunca desacreditar. Esperançar. Sempre. Esperançar. Ô, Fabiano, deixa eu fazer um comentário em cima da fala da Jurema rapidinho. A Jurema acho que tocou num ponto que
poucas vezes é falado sobre o trabalho de educadores e educadoras sociais, que é o nosso trabalho de educação com a rede. Por vezes a gente tem que educar a rede, a gente tem que educar os colegas da escola, os colegas do posto de saúde, o colega policial, né? Quem já teve que fazer uma intervenção com um colega da Brigada Militar que estava tendo uma intervenção absolutamente fora do propósito dele como agente de segurança público? Quem te ensina a fazer isso, meu? Né? Vai ter que ser no sangue, vai ter que ser na hora, vai ter que ser, né? Tá tendo que ser, né? Atualmente está tendo que ser o nosso trabalho, mas não necessariamente precisaria ser. Mas essa parte da educação social para a rede, eu acho que é pouco citado, e a tua fala acho que trouxe isso ali, né, Jurema? De ter que trovar a colega da escola para, né, ter que cativar a colega da escola para garantir o direito daquele menino. Caramba! Algo que é tão óbvio, né? Exato. Algo tão óbvio que é um direito desse adolescente estar na escola, independente de onde ele esteve nos últimos 5 anos ou o que estava fazendo, né? E é triste isso. Isso é uma realidade muito triste, mas o que tu traz, assim, é muito real, né? A gente precisa trabalhar em rede, né, dentro dos territórios, para que a gente possa ter um trabalho mais realmente, né, coeso em prol da vida daquela família, porque quando tu atende, né, um adolescente, tu acaba fazendo todo um acompanhamento familiar, né, então são vários encaminhamentos que tu precisa tá direcionando junto com a rede, porque a gente não consegue e não teria como fazer um trabalho de uma forma isolada e, né, nunca seria essa a ideia, mas a importância desse trabalho em rede, né, a importância de se realmente garantir direitos, né, o quanto isso é fundamental, o quanto isso é de extrema importância para a vida de uma família inteira, né, e aí é realmente a necessidade da gente poder trocar as lentes, né, se despir desse preconceito, né, porque de forma alguma nós temos que, ou podemos trabalhar dessa forma, né? E infelizmente, muitas pessoas caem de paraquedas dentro desses serviços, né? Dessas equipes, enfim, cada um com o seu papel, mas não tem não tem um preparo, né? Para esse profissional, né? Principalmente na assistência social, assim, né? Quem é que ensina, como tu mesmo diz, né? Alguém fazer um acompanhamento, por exemplo, dentro do acolhimento, né, institucional, né, dentro da própria fase, né? Quem é que ensina tu tá fazendo acompanhamento com a população de rua, né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala de valorização, a gente fala de direitos, e a gente fala, né, dessas capacitações que são de tamanha importância, né, para que esse profissional possa se qualificar e possa realmente fazer um trabalho que seja efetivo na vida daquelas pessoas. Né? O que vocês estão falando aqui, a gente fica fervilhando a cabeça com ideias, né? Eu diria que se a nossa conversa fosse uma reunião, a gente já teria aqui um encaminhamento quase que concreto para se fazer, né? Porque realmente quando a fala da Jurema, né, que converge muito com a fala do Santiago também, eu acho que um dos grandes desafios para os nossos educadores sociais mesmo é o método mais apropriado para a sua capacitação, né? E eu acho que pelas experiências, né, que ouvindo vocês e que a gente tem no território também, daqui a pouco, Santiago, tu é aluno da URGS lá, né? Eu também sou, de repente, não? Mas tu tem um grupo de pesquisa lá que tu mencionaste, né? Bom, a gente pode juntar tudo, né? E eu sou aluno da URGS lá, a gente pode daqui a pouco, mais para frente, a gente pensar aí numa metodologia, numa construção para a gente trabalhar essa apropriação histórica
da nossa cidade, das nossas comunidades, e pensar num formato de um curso, uma capacitação ou algo do gênero. Enfim, são coisas que vocês falando e a cabeça vai fervilhando de ideias, mas realmente o que a gente faz com essa realidade, né? O que a gente pode, de alguma maneira, alterar isso, né? Porque eu recordo que uma vez eu participei de uma reunião, né, numa das nossas instituições do território, e a pauta era a Semana da Consciência Negra, e era com educadores sociais. E aí se surgiu ali um debate, o que vamos falar esse ano? E aí, a convite do dirigente dessa instituição, eu estava lá junto, lá para conversar, enfim, poder contribuir. E aí surgiu a ideia de falar sobre Mandela, sobre Luther King, né, que são, né, referências do mundo, né, na luta por direitos civis dos Estados Unidos, contra o racismo, contra o apartheid na África, né, nomes que dispensam comentário, Martin Luther King, Nelson Mandela. Mas aí, depois de feita essa explanação, né, educadores sociais levantaram esses nomes. Eu pedi a palavra e sugeri um nome para ser ali um momento de reflexão de todo mundo. Eu sugeri João Cândido. E aí surgiu ali uma dúvida de muitos educadores sociais de quem era João Cândido. Né? Então, aquilo ali foi muito simbólico na minha cabeça, né? De que bom que a gente conhece Nelson Mandela, que a gente conhece Luther King, mas tão importante conhecer a história de outros países, de outros personagens, é conhecer a nossa própria história. Né? Conhecer um gaúcho aqui de Encruzilhada do Sul, que fez a revolta da Chibata lá na primeira metade do século XX, que se rebelou contra a Marinha, que simplesmente castigava a punição para marinheiros negros era a chibata, diferente de marinheiros brancos. Se marinheiros brancos cometiam alguma indisciplina militar, vamos dizer assim, tinha um tipo de punição. Se fosse negro, era chibata a punição. Então, quer dizer, se apropriar da nossa própria história me parece fundamental. E aí cai naquilo que o Santiago falou. Tá, mas e aí? Né? Como é que os educadores sociais se apropriam desse saber? Né? Eu acho que está aí um bom desafio, Santiago, para dar, de repente, mais para frente, ano que vem, de pensar juntos aí, né? Uma maneira da gente, modestamente, Jurema, a gente abraçar essa bronca aí, né? De realmente pensar como é que a gente trabalha e monta um curso, uma capacitação, sei lá, o nome que a gente possa dar, enfim, mas que a gente possa construir junto alternativas para os nossos educadores sociais. Deixa eu fazer um comentário, né? E aí também, com isso, valorizar, a palavra aproveitar parece meio atravessada, mas é aproveitar. Experiências como a da Jurema, por exemplo, aí 20 anos de experiência como educadora, será que, né, não pode dar aula? Claro que pode. E quando eu falo dar aula, não estou falando de educação bancária, estou falando de proporcionar um momento de reflexão para outros colegas que estejam ou querendo entrar, ou que recém entraram no campo. Né? Deixa eu dizer um negócio para vocês, não sei se vocês sabem, mas a gente tem na URGS, dentro da Faculdade de Educação, um centro um setor educação social, né? Que quem é a responsável atualmente é a professora Karine Santos, que é a coordenadora do grupo esse que eu participo. Então, assim, a gente já tem uma entrada lá, a gente já tem um gancho onde dá para começar, né, a fomentar, né? Claro que tem as institucionalidades do espaço, coisa e tal, mas a gente tem uma portinha ali que está dada, né? E outras experiências também já foram feitas. A colega Fernanda Paulo, por exemplo, né? Não sei se vocês conhecem ela também, uma militante da Lomba do Pinheiro, professora também, educadora popular. Ela também fez uma atividade dessas de capacitação, acho que foi um curso de extensão, no IFE da Restinga, sobre, acho que era uma capacitação, não lembro se era capacitação, sei que era um curso de extensão para educadores e educadoras sociais. A gente tem algumas iniciativas nesse sentido, né, e que podem se somar
né? O que a gente precisa é se enxergar, né? Toda essa galera que está a fim de fazer isso, e aí a importância também do espaço que tu nos convidou e que tu proporciona aqui, né, toda terça-feira, Fabiano, para isso, né? O lance é furar as bolhas e se enxergar, né? Aí sim, aí depois de se enxergar, se reconhecer, somar as forças e tocar a ficha, né? Então, acho que tá aí, tá dado. Tem uma colega que é a Ana Paula, que ela é da pós-graduação do mestrado da Ciência Política da URGS, ela já deu uma letra aqui também, ó. Vamos conversar sobre essa ideia de capacitação. Fabiano, tenho contatos na administração e na história dentro da URGS, sabe? Então, são potencialidades, né, que daqui a pouco a gente consegue juntar todo mundo aí num mutirão estrutural, no sentido de que realmente possa alcançar os mais variados territórios, porque digo para vocês que na Cruzeiro isso é muito frágil ainda, e se torna urgente mesmo, porque o Santiago e a Jurema tocaram em pontos que são fundamentais, né, que é a formação, a capacitação, enfim, a apropriação de cada vez mais conhecimento dos educadores e de todos aqueles que, de alguma maneira, fazem algum tipo de trabalho nas comunidades, nas instituições, né? Por isso, aqui centralizando mais no educador social, né? E pela experiência da Cruzeiro, eu digo que a maior parte das instituições são muito abertas para esses tipos de iniciativa, de projetos, sabe? Isso me tranquiliza bastante nesse sentido, né? De que realmente há uma abertura dessas instituições. Acredito que na Restinga não é diferente, na Lomba, na Zona Norte, né? Até por iniciativas como tu mesmo mencionaste, né, Santiago, da Lomba, enfim, de outras localidades, mas daqui a pouco juntar o útil ao agradável, né? Ter os recursos humanos, digamos assim, que articula, que movimenta, que constrói isso, junto com essas instituições que tenho certeza que abraçariam a ideia de forma muito tranquila, porque seria um trabalho, penso eu, né, um trabalho voluntário do ponto de vista dessas capacitações aos nossos educadores sociais. A Loreto, que está aqui, eu brinco que ela é o patrimônio intelectual da Mavitron, né? A Mavitron, para quem não conhece, é uma das maiores instituições de Porto Alegre, né? Atende lá 400, quase 500 crianças, atende quase 100 adolescentes. É uma instituição que tem uma organicidade bem interessante, né? E é uma instituição muito aberta também a várias iniciativas de apropriação do conhecimento. Bom, daqui a pouco está aí uma necessidade que a gente pode, né, não que vai resolver, obviamente que não vai, mas certamente vai ser uma iniciativa de grande relevância. Estou aqui já pensando pela fragilidade da Cruzeiro, né? Não sei quais são, se há uma fragilidade em outras comunidades, mas na Cruzeiro é uma fragilidade, sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco a gente pode estar somando força, Jurema, pegando teu conhecimento emprestado e a gente construir junto. Com certeza. Uma possibilidade aí. Não, eu super colaboro, assim, né, e me coloco à disposição. Eu acho que é de grande importância, né, a gente poder estar pensando nesses momentos e poder tomar essa iniciativa, assim, né, para que eles aconteçam, né. Eu acho que é isso, é cada um colaborando um pouco e trazendo um pouco do seu conhecimento e fomentando essas discussões, né, como esse espaço que tu abriste as portas aí para nós, né, Fabiano? Acho que é de tamanha importância, assim, né, que a gente possa estar tendo mais desses momentos e poder estar nos escutando, nos percebendo, como diz, né, o Santiago, né? A gente precisa se enxergar, né? E eu acho que é isso, assim, às vezes a gente entra numa rotina, né, de um cotidiano tão pesado e realmente que a gente acaba anulando essas questões tão importantes, né, que é as capacitações, que é a valorização dos profissionais, é esse momento da gente realmente perceber, né, a necessidade de poder estar buscando conhecimento e ampliando,
né, muito mais o nosso campo de visão, né, dentro do trabalho que a gente exerce, dentro da função, dentro de toda a representatividade, né, que o educador social tem, né, dentro da política de assistência social e dentro do contexto realmente de superação, né, das vulnerabilidades sociais vivenciadas por grande número da população, né. A gente tem, né, periferias como a comunidade da Cruzeiro, como a Lomba, como a própria Restinga, né, num contexto muito grande, né, as pessoas vivendo com os seus direitos violados, né, sem moradia digna, sem saneamento básico, a saúde extremamente sucateada, né, sem condições de atendimento à população, né, os equipamentos do CRAS, do CREAS, né, com equipes reduzidas, sem estrutura para atender as demandas necessárias e tão presentes na vida das famílias que vivem, né, todo o contexto de vulnerabilidade e que necessitam, né, dos acompanhamentos, dos serviços, da efetividade desses serviços, realmente para superarem toda as violações de direito que vivenciam, né. Então, acho que esse profissional ele tem que estar preparado para isso, e esses momentos são muito importantes, né. Super me coloco à disposição aí para contribuir. Que legal, que legal. Tu vê que energia não falta, né? Para a gente poder estar junto e realmente construir alternativas. Porque se a gente for esperar pela institucionalidade, se a gente for esperar pelo sistema, é quase um suicídio nosso mesmo, esperar que o sistema vá criar conhecimento crítico para que justamente questione o sistema, né? Eu acho que isso terá que ser iniciativas autônomas mesmo, para que a gente possa cada vez mais construir junto esse conhecimento que é tão caro para as nossas comunidades, né? E aí já um último ponto aqui, gostaria de ficar mais 2, 3 horas ouvindo vocês aqui, é muito importante ouvi-los, né? Numa pauta que é tão necessária para as nossas comunidades. Mas eu queria aqui fazer uma última abordagem com vocês em relação ao papel do educador social em relação com o movimento comunitário, que é uma coisa que ainda necessita de uma integração maior nos territórios, nas comunidades, né? Porque, na verdade, são marinheiros de um mesmo barco, vamos dizer assim, né? E essa integração eu vejo ela como fundamental, porque nós estamos, ao fim e ao cabo, falando de educação. E educador social e movimento comunitário são atores de um mesmo processo nas nossas comunidades. Eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre essa perspectiva de pensar o educador social como também um agente, um personagem próximo do movimento comunitário, se é possível a gente entender que o educador social ele pode ter esse papel, principalmente num cenário de pandemia, num momento tão difícil que nos últimos meses se aprofundou, né, com essa nova realidade que a gente está vivendo aí. Oi, Joe? Dale. Tá. Tu me fez pensar, cara, em outra realidade, e aí eu vou fazer o que eu antes critiquei, né? Eu vou virar as costas para a América Latina, eu vou olhar para a Europa. Mas é uma experiência interessante que a gente tem na Espanha, por exemplo. Na Espanha, a educação social ela tem um corpo mais institucionalizado que aqui no Brasil, e ela é dividida em 3 campos. E um dos campos é essa mobilização sociocomunitária. Claro, a gente está falando, eu sei que é um pouco diferente do que tu está propondo uma ação orgânica, né, de autogestão, alguma coisa mais nesse sentido. E eu estou falando dessa experiência lá que é uma coisa instituída, as pessoas são pagas para fazer isso, para mobilizar comunidades, né, são contratadas para tal. Eu acho que a gente tem que debater
isso mais e construir esse laço aqui de fato, sim, porque eu fico pensando de novo nessa diferenciação que tem entre a minha trajetória da Jurema, né, e o educador e a educadora que não tem esse vínculo com um território em específico, né, porque ele é visto como um estranho ali, ele vai lá trabalhar e sai fora, né, ou então, sei lá, eu vou ser contratado para trabalhar aqui no Rubem Berta, mas eu moro no centro. Aí qual é que é? Eu vou fazer esse trabalho lá no Rubem Berta porque é o meu trabalho como educador, ou eu vou fazer aqui no centro, que é onde é o território onde eu estou residindo, onde eu tenho uma incidência, né, como cidadão. Não que eu não tenha lá no meu espaço de trabalho, eu tenho também, mas e aí? Né? E aí, talvez a institucionalidade desses serviços, serviço de convivência, o Ação Rua, acolhimento institucional, esses espaços, né, ocupacionais, podam um pouco essa ação. Não que seja impossível, mas podam, né? Como que a gente trabalharia em rede com isso, né? Como que a gente, de fato, faria o trabalho de um serviço socioassistencial, trabalhar com o posto, trabalhar com a escola, trabalhar, entender a organização comunitária como um nódulo dessa rede, porque muitas vezes essa organização comunitária está por fora do nódulo da rede, como ela não é um serviço estatal, ela, né, se reúne ali a escola, se reúne o posto, se reúne a brigada, se reúne não sei o quê, e a questão da comunidade ficou de fora, né. Então, não sei, acho que tem aí um desafio grande, sim, necessário, concordo contigo, necessário, né, era um dos pontos também que me fazia refletir muito quando eu estava na Ação Rua, tinha lá aquela, ainda tem, na verdade, né, a Santo André, que é junto lá da estação Anchieta, colada na BR, né, foi uma ocupação que depois, aos poucos, foi se urbanizando, até hoje, até onde eu sei, faz muito tempo que não vou lá, ainda deve ter bem precário, principalmente a questão de saneamento básico. Luz eu sei que eles já tinham, né. Aí, assim, tá, eu vou lá, eu vou fomentar, ou eu vou ouvir para ver se eu tenho como colaborar com aquela organização comunitária, eles vão reivindicar alguma coisa, eles vão decidir, como aconteceu durante o processo. Nós vamos fechar a rua aqui, meter fogo nos pneus, fechar a rua. E aí? E aí eu, como educador social, pessoa contratada por uma instituição para estar lá, eu faço o quê? Eu instiguei o troço, meu. Eu vou botar meu peito lá. Eu deveria, já que eu instiguei, eu deveria. Mas eu sei que provavelmente se eu fizer isso eu vou ser demitido. Então, é tenso, mas é necessário, concordo? A gente tem que construir essa conversa aí, esse apoio aí, porque eu concordo contigo que mobilização comunitária é uma atividade para educadores e educadoras sociais, concordo plenamente. E aí talvez a gente misture de novo o lance das identidades, educador popular, né? O lance da minha militância, o que é o meu trabalho, o que é a minha militância, onde está o limite de uma coisa e da outra. É debate. Acho que isso reflexões que a gente possa fazer, inclusive, nessas possíveis capacitações que a gente tem, que a gente venha a fazer, né? O que tu acha, Jurema? Não, eu concordo muito, assim, né? Eu acho que sim, que é um papel do educador. Eu, particularmente, eu nunca consegui ver as duas coisas separadas, assim, né? Eu sempre, mas tem a questão, né, de que a minha história de trabalho é com a comunidade ao qual eu moro, a minha comunidade, né, ao qual eu nasci, enfim, e tem toda a minha história aqui, então eu não conseguiria fazer de forma separada, né, e nunca vi dessa forma, nunca percebi dessa forma, né, até mesmo quando trabalhei em outros territórios, sempre tentei trabalhar a ideia dessa construção com os adolescentes, né, vinculadas à sua comunidade, né, a valorização do seu território, né, a busca por melhorias, né, a sua participação, né, em relação à sua cidadania dentro da sua comunidade. Então, assim,
é de tamanha importância, né? Eu acho que é um grande desafio, como traz o Santiago, né? Porque tem a questão da instituição, né? E aí muitas vezes tu é barrado por conta disso, né? Porque tu também está representando aquela instituição e tu tem uma limitação para poder até um certo ponto tu poder exercer uma atuação que tu avalia, que tu acredita que seja significativa, que seja importante, né? Tu tem uma equipe por trás de ti também, que tu precisa tomar decisões junto com essa equipe, então tu não é um educador social isolado, fazendo um trabalho sozinho, né? Então, assim, tem alguns fatores institucionais que acabam, por muitas vezes, limitando esse educador social, que é um agente de transformação, né, dentro dessa construção social da comunidade, né, e de empoderamento desses sujeitos, né, dessas famílias que tu realiza acompanhamento, dessas crianças, desses adolescentes, né, que tu trabalha dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Então, é algo a se pensar. Eu acho que realmente é um tema de casa aí para a gente poder levar para essas futuras capacitações, para esses futuros espaços, né, de debate, de diálogo, e sim, né, a gente poder estar falando muito mais sobre isso, assim, porque é de grande importância, né, onde a gente trabalha realmente a construção do protagonismo dessa comunidade, né, do empoderamento dessa comunidade poder cada vez mais ter uma organização, né, interna e de luta, né, por melhorias, por condições, né, de vida mais digna, né, por condições realmente muito mais de direitos, né, e fazer com que o poder público garanta esses direitos, né, que é um dever do poder público, né, essa representação do poder público, que esse parlamentar que é eleito pelo povo, ele precisa representar de fato esse povo, né? E ele precisa garantir os direitos desse povo. E a gente precisa empoderar as comunidades sobre, né, esse direito, né, de cobrar e realmente conhecer, né, reconhecer os seus direitos, reconhecimento, né, desse sujeito como cidadão. Então, é um momento, realmente, né, ao qual a gente precisa cada vez mais estar fomentando essas discussões, né, e não deixar no esquecimento, assim, né, que a gente possa cada vez mais ter espaços como esse para diálogo, para discussão e para debates, né, sobre toda essa importância, assim, de realmente trabalhar o protagonismo e poder trabalhar, né, o empoderamento desses sujeitos. Que legal, que legal. Mais um dia de... Vou repetir as palavras da Fátima Cardoso, que entrou aqui, que está nos acompanhando. Que aula esse debate, muito bom. Concordo plenamente com ela. Tivemos aqui uma aula hoje sobre o papel, a importância e o que é o educador social, né, nos nossos territórios da nossa cidade. Aproveito para mandar um abraço para a Fátima, que já esteve aqui conosco também, né? Acredito que vocês conheçam ela também, uma militante da Zona Norte, também envolvida com cursinho pré-vestibular popular, que é um projeto, né, do Emancipa, que eu acho genial, muito legal nos nossos territórios, né? É uma maneira de bater de frente com o sistema, é muito legal. Mandar um abraço também para a Letícia Nascimento, a companheira lá do Morro Santana, que já esteve aqui conosco também, né? Ela faz parte do coletivo Mães da Periferia, faz um belíssimo trabalho lá, muito legal. Deixa eu ver aqui para ver se eu não deixei passar mais ninguém também. Vamos lá, acho que não. Se a Marion Santos também aqui está junto conosco. Agradecer, né? Eu acho que essa é a palavra mais apropriada para esse momento. Agradecer todas as pessoas que estiveram conosco aqui, que se manifestaram, assim como aquelas que não se manifestaram, mas acompanharam esse debate, né? Justamente nessa lógica da gente pensar junto. Ninguém consegue construir alternativas para uma realidade
tão complicado como é a nossa, num país tão desigual como é o Brasil. Ninguém jamais vai conseguir pensar alternativas de forma sozinho, né? A saída virá pela coletividade, né? E pelo protagonismo das nossas periferias, né? Eu sempre repito isso e não vejo nenhuma perspectiva, nenhuma possibilidade de se pensar um país estruturalmente mais igualitário sem as nossas comunidades, sem a classe trabalhadora, que, na verdade, em outras palavras, é a nossa periferia, né, sem elas puxarem esse processo histórico. Né. Fora disso, serão mediações, serão governos que dificilmente ou praticamente impossível de se tocar numa realidade histórica que, ainda que se trate de um país potencialmente e economicamente rico, mas é rico para poucos e pobre para muitos. Então, eu acho que essa é a nossa luta, né? E enquanto respirarmos, acredito que a gente vai estar sempre lutando por um país que a gente acredita, né? Então, queria agradecer do fundo do coração a participação da Jurema, do Santiago, né, por terem aceito mesmo o convite de vir aqui nesse espaço nosso e poder dialogar com as nossas comunidades, né? E deixo o encerramento hoje, já virou uma tradição aqui, o encerramento é sempre dos nossos convidados, né? Então, eu passo a bola para vocês e agradeço muito de terem estado aqui. Eu super agradeço, assim, né, o espaço e essa conversa tão agradável, né, tão enriquecedora, assim, a gente, né, precisa disso, né, e precisa poder estar debatendo, né, discussões tão importantes, assim, temas tão importantes, né, temas sociais e que realmente fazem tanto sentido nesse momento, né, ainda mais, assim. Então, agradecer a todos que estiveram presentes aí conosco, né, participando, agradecer, né, esse momento ao Fabiano, ao Santiago, né, foi, né, muito enriquecedor e estamos aí na luta, seguimos, né, qualquer coisa, eu estou por aqui à disposição e, muito obrigada. Obrigada mesmo. Uma boa noite a todos. Então tá, ficou na minha resposta aqui também. Então agradecer de novo, Fabiano, pelo convite, que bom poder trocar, Jurema, muito prazer, que importante esse espaço de laços, né, para a gente poder se enxergar, se conhecer e saber que lá numa ponta, na outra, né, eu moro aqui na Itu-Sabará, então a gente está realmente quase nos extremos, né? Ainda tem mais aqui, depois de mim tem Rubem Berta, tem Sarandi, tem um monte de coisa aqui ainda, mas estou bem para o norte. Agradecer o pessoal que também acompanhou, né? Ficou ali no chat. É sempre bom a gente ter pessoas que nos acompanhem, que se interessem pelo debate, né? O debate ele bomba e esquenta assim, né? Senão a gente fica aqui trovando, né? E lembrar a galera, né, que agora no dia 19 de setembro é o Dia Nacional do Educador e da Educadora Social, né? Que não sem propósito, né? É o dia do aniversário de Paulo Freire, do nascimento de Paulo Freire, né? Então a escolha desse dia também não é assim sem razão. E no dia 2 de outubro é o Dia Internacional do Educador e da Educadora Social. Essa a gente ainda não conseguiu identificar por quê, porque foi eleito num congresso na Dinamarca, se não me engano. A gente suspeita que tenha sido escolhido esse dia por ser o Dia Internacional da Não Violência, que é no dia do aniversário do nascimento de Gandhi. Mas a gente não tem certeza, porque não achamos um texto que diga por que foi escolhido esse dia como Dia Internacional do Educador e da Educadora Social. Mas é. Então a gente tem aí 2 semanas aí de comemoração, de reflexão e de luta, né, pela visibilidade e fortalecimento desse trabalho desse povo aí. Certo? Valeu. Gratidão, galera.
Que legal. Obrigado. Até uma próxima, e certamente haverá uma próxima. Falou, Rubiano. Falou, Jurema. Valeu. Tchau, gente.